Julius, um ano de Afluente. O que a gente fez? O que a gente fez, cara? Olhando para isso aqui, que isso aqui é só um pedaço do nosso, do Catálogo. nosso catálogo. Que dá, assim, se for para resumir o que é Afluente, como você resumiria? Então, eu acho que em um ano, o que aconteceu é que a gente começou com uma ideia de ser uma editora, que também era uma marca e tal. E como toda empresa do século XXI, que tem que ficar constantemente repensando o que ela está fazendo e se reimaginando, eu acho que a gente está se tornando uma excelente plataforma. E no final das contas, o que é uma plataforma? É um lugar onde você chega e você fala, eu tenho algum material disponível, mas eu preciso de um processo para começar a fazer um livro ou um produto, como a gente está falando agora de fazer, por exemplo, os sketchbooks que tem de vinho, de drink, como a gente tem perfume, que a gente quer lançar com cheiro de livros, mas uma plataforma, ela é isso, ela tem uma ideia. E nessa ideia você navega dentro dessa ideia. E a gente começou navegando com as publicações, né, claramente. Mas agora, quando você está falando, né, o que a gente depois de um ano eu falo assim, nossa, a diversidade que a gente tem é incrível, né? Porque a gente tem desde o Chico da Silva até o Xera Moraman, que eu acho que você fala muito bem, que é como se fosse o I Love New York do Brasil, Sim, né? sim. É o mantra brasileiro, mas tem coisa indígena. E aí, tem, por exemplo, um livro de filosofia contemporânea, né? Que é o Sociedade da Escuta. E eu falo, nossa, então a plataforma está dando certo. Se você tivesse hoje conversando com o artista, como você conversa quase todo dia, o que você mais fala para o artista ou para um escritor que chega para gente? Você ainda sonha em ter um livro? Acho que é a minha primeira pergunta que eu faço quando eu vou tomar um café com um amigo, com alguém que eu tenha contato. Talvez porque o livro ainda, eu acredito, né, não sei o que você acha disso, que ainda é um objeto quase que sagrado, né? O sonho de muita gente em ter um livro, e às vezes as pessoas têm, sei lá, passa a vida inteira e não publica nada. Você tem dados importantes sobre isso, né? Bom, a gente tem alguns. Além dos 50 títulos que a gente conseguiu fazer, eu acho que em um ano, que é bastante, se a gente contar é quase como um por semana, né, que a gente está fazendo. Mas tem esse dado que a gente estava até olhando outro dia juntos, que eu acho muito bom, que é um dado americano, da Business Insider, mas que era 81% das pessoas querem ter um livro, querem publicar um livro. Só 15%, na verdade, se dá o trabalho de começar. 6% param pela metade, 3% de fato acabam. Mas o mais trágico, na verdade de tudo, é só que 0,6% das pessoas publicam. Incrível. E eu acho que desde que a gente se encontrou, acho que a frase que eu mais escutei, ou pelo menos a que mais me marcou, era essa coisa do tipo, eu vou vender meu carro para fazer um livro. Eu falo assim, não é possível que você tem que vender seu carro. E eu acho que a gente vem construindo uma plataforma que ela consegue dar alternativas, tanto de modelo de negócio, quanto de eficiência no processo, quanto de fazer rápido, testar e experimentar, por exemplo, que é uma coisa difícil. Geralmente eu fico brincando que a indústria toda de publicação ela é muito rígida, porque e mexer nela é difícil, porque ela tem 500 anos, desde Gutenberg. Desde Gutenberg, então quer dizer, sempre que mexer em alguma coisa vai dar problema. Mas eu acho que com eficiência, com tecnologia, com visão de curadoria, né, com uma visão de marca, eu acho que a gente está conseguindo fazer. Acho que tem um caso, por exemplo, que foi o nosso primeiro livro, mas que até hoje é um caso interessante, que é o Na Pele, por exemplo, do Moza, que o processo que você utilizou para fazer é um processo relativamente simples, relativamente rápido, e que é um livro lindíssimo que acabou de ser adquirido pela Biblioteca do Congresso Americano. Então, eu acho que esse é um exemplo que eu acho que saber desse seu relacionamento com o Mozart, né, como é que foi feito isso, é muito interessante. Na realidade a gente começa com um problema e como que a gente soluciona aquele problema. Como a gente tem um pensamento instintivo, diário, de como fazer essa plataforma chegar cada vez mais a outras mentes criativas, como fazer outras pessoas a
a construírem os seus próprios livros, sem que a gente emperre nos processos. Então criamos um método, né? O Júlio, você sabe muito bem disso aí, que a gente é apaixonado por fontes, por desenhos, por sujeira. Criar um método onde o próprio artista possa desenvolver o próprio livro, né, com template, com... Ou saindo do template Ou também. saindo do template, né? Ele é livre para colocar as coisas de ponta cabeça. Mas o que eu acho uma coisa que é super interessante desse livro é que esse livro ele serviu de plataforma de tal forma que ele gerou outros. Então tem o seu livro de fotografia, acabou sendo desenhado pelo Mozart. Sim. E esse acabou que levou para o Mozart o livro do Ale Jordão, Exato. por exemplo, que é um livro de um artista que trabalha com sneakers, mas que no final das contas ele também estava um pouco emperrado no processo de fazer. E aí a maneira, eu acho, como a gente está tentando olhar para a indústria da publicação, para a indústria editorial, é que é realmente diferente de seguir um processo rigoroso e mais libertar o criador para poder usar a plataforma que a gente tem para poder publicar. Né? E menos de dizer o seguinte, não, olha, aqui só funciona dessa maneira. Não, a gente tem uma maneira, mas a criatividade é que impera para você chegar depois, a saída, isso a gente cuida. Né? E acho que esse processo é que também a gente teve tanta dificuldade, acho, com a gente próprio. Né? Eu venho de uma história de uma editora alemã, que ele tinha toda uma maneira de fazer, de construir, mas eram livros que demoravam 2, 3 anos para serem feitos. Né? E a gente está falando aqui de fazer livro em 3 meses, em 6 meses, às vezes em 7 semanas, e alguns podem até demorar 1 ano, etc. Mas esse processo de se sentir livre para experimentar, porque você vai poder publicar uma coisa sem ter que vender o seu carro, sim, sim. Eu acho que isso daí é por onde a gente quer mudar o mercado editorial. Eu sempre enxerguei um pouco isso. Você tocou num ponto assim que eu acho que você foi na veia. Quando você tem que vender um carro para fazer um livro, você se torna mais conservador na hora de desenvolver o teu produto. Excelente, então, você acaba transformando tudo aquilo que você acredita num livro catálogo. Se torna conservador. O medo é tão grande, né? E você acaba se restringindo porque você quer que cada centavo daquele carro que você vendeu faça sentido. Exato. Agora, quando você fala, não, eu posso fazer, e quanto que isso vai custar? Cara, vai custar basicamente hora de trabalho. Sim. A gente vai investir do nosso lado e criou a plataforma para que as pessoas possam investir o tempo delas, basicamente, fazendo. O risco para o autor é próximo de zero. É fantástico. O risco para ele é próximo de zero. Então a gente divide esse risco com o autor, assim, a gente é quase como se fosse um amigo que incentiva o cara, vai lá, cara, vai atrás do seu sonho. Né? E você vê essas pontes sendo construídas, né? Quando você pega o livro do Alan Sieber. Do Alan Sieber, que é um artista que inquieto, né? Tá o tempo todo criando, faz coisas o dia inteiro, o tempo todo. E meio sarcástico, meio sarcástico, um cara que trabalhou na Folha de São Paulo, faz coisas para Piauí, faz muita coisa independente. E o cara nunca teve um livro de capa dura. Ele nunca teve uma publicação de capa dura. Um livro com as pinturas dele. Então, um cara que acabou de dirigir o filme do Pereio, né, que é uma entidade no meio do cinema brasileiro. Nunca teve uma oportunidade dessas. E a gente poder construir essa ponte, acho que é o que mais motiva a gente a... E é muito interessante também, eu acho que quando você cria uma plataforma que você permite que a pessoa, no modelo do livro, na verdade, quando a gente fala assim, a gente vai fazer um protótipo, né? E o protótipo já é o livro final, né? Aí você fala, não, mas então isso daqui depois vai... Não tem depois, isso daqui já é... Já é o livro. Às vezes aquele protótipo que a gente faz que tem tipo 30 páginas impressas, o resto em branco, por exemplo, que eu acho maravilhoso. E
a pessoa, quando sente essa diminuição de distância, né, entre a pessoa e a publicação, eu diria que talvez, cara, essa tenha sido a nossa maior conquista no primeiro ano. É fazer a pessoa falar assim, cara, esse livro tá lá. Eu falei, não, esse livro já tá aqui, né? Sim. Basicamente. Então, Sim. o livro não tá totalmente pronto, mas ele tá quase, né? E aí a gente vai tendo experiências que eu acho que são as coisas que a gente está começando a experimentar agora em 2024, que são as experiências híbridas, né? Tem pessoas que falam, eu preciso de um livro dessa maneira, eu tenho uma capacidade de financiar tal, mas eu preciso que o livro também esteja no mercado. Eu acho que o problema que a gente vive no Brasil durante muito tempo são os artistas fazerem livros e às vezes ou através de uso de lei incentivo fiscal, ou uma chamada de alguma instituição, e a pessoa faz aqueles 200 livros e aquele livro morre. Sim, né? sim. Como eu venho de uma escola que o livro, na verdade, ele passa a existir depois que ele é publicado, né? Ele passa a ter vida depois que ele é publicado, eu acho que uma coisa que a gente tem tentado fazer, e às vezes as duras penas, mas acho que com bastante sucesso, não, se você for fazer o esforço para fazer um livro, esse livro tem que estar disponível para mais pessoas. Sim. E nesse sentido, a quantidade de venda, ele interessa menos do que a contribuição cultural que esse livro tem. Exato. Tá construindo uma teia. Uma teia, né? E por isso que, assim, esse livro tem que estar disponível. E essa coisa da tiragem, eu acho que esse é um ponto central, da gente quebrar um pouco com essa ideia da tiragem. Né? Quando a gente faz sob demanda, a gente desmistifica essa ideia de que eu vou fazer 300 e depois eu tenho que ver se eu tenho dinheiro para imprimir mais 300. Não, você vai fazendo de um em um. Sim, né? sim. E a gente vai construindo essa infraestrutura para permitir que as pessoas entendam, olha, ele está lá, se sua mãe quiser comprar daqui a 3 anos, ele está lá, mas todos os seus amigos, ou se daqui a 10 anos você tiver uma exposição e você quiser botar o livro que você fez lá atrás, você pode, ele está disponível. Sim, sim. Eu acho que isso daí também é uma grande mudança, essa coisa de quebrar o paradigma desse investimento inicial, que eu acho que era basicamente o investimento inicial que as pessoas pensavam da tiragem, né? Como você deixa de colocar esse dinheiro de uma vida para fazer uma publicação e ter uma tiragem, é importante observar também que o trabalho ele continua a partir de que existe a publicação. O artista continuar falando sobre o livro, fazer os lançamentos que ele achar que deve fazer esses lançamentos. Eu acho que o livro ele funciona de verdade como uma mídia social. Esse é um assunto maravilhoso, que é um ponto de vista que você trouxe, né, desde o começo. Você falar, o livro ele não é só uma publicação que você imprimiu, pegou, entregou e tal. Ele é um agregador, na verdade. É um organismo vivo, né, cara? Vai estar na boca das pessoas, as pessoas vão querer se aproximar de você por conta daquela publicação. O caso da Lei Jordão, acho que é incrível isso, o trabalho que o Alê fez de lançar o livro na SP Art, né? E uma recepção linda. Depois ele fez uma festa, depois ele lançou ele em Londres numa galeria, depois na Itália numa galeria. E aí o que acontece? A gente teve essa noção clara de que o livro que estava reunindo todas essas pessoas. Exato, Né? O livro exato. que estava permitindo que isso acontecesse. Por isso que eu acho que a gente tem que até fazer uma camiseta, eu acho. Claro. O livro é a nova mídia social. É a mídia social mais importante, talvez, que a gente tenha construído, mas a gente... Aquela coisa do take for granted, né? Você tem uma coisa durante tanto tempo que você não se toca de quão importante que ela é. Mas agora, com toda a infraestrutura e o aparato digital que a gente lida todos os dias, a gente tem também o Instagram, o e-commerce, etc., o livro parece que é aquela coisa que ficou, né? Sim, sim. Traz os relacionamentos de verdade, vamos dizer assim, né? Existe uma discussão bastante contemporânea que é se desligar um pouco do digital e você ir para o analógico. As crianças nas suas classes mais na segunda série, terceira série, quarta série, hoje todo mundo já nasce e já tem um celular na mão. Então existe um processo hoje de discussão de tirar esse ambiente digital e as pessoas tocar mais em algo que tem história.
Depois disso dá uma nova conversa, para a gente vai lançar novos produtos baseados nisso, né? Para as crianças. O que eu acho legal também a gente falar, Júlio, que nós somos uma empresa que nasce com princípios também de curadoria. A gente não fala só de vanguarda na publicação de livros e produtos, mas a gente é uma empresa focada. Esse está muito na nossa veia, essa questão da curadoria. E eu queria que você falasse um pouco desse livro aqui, cara. Esse livro aqui, do Para Se Comer Bem, né? Do Rufus Estes. Sabe que quando eu comecei a fazer uma das minhas frustrações em relação a essa coisa de ver muitos títulos que existem pelo mundo que não são mais publicados, e no Brasil a gente tem mais ainda, porque a gente ainda teria todas as traduções que poderiam ser feitas, eu fiz uma pesquisa sobre a questão do domínio público, por exemplo. O que de domínio público, de fato, é disponível? Não? E a gente tem muitas coisas, né? Machado de Assis, etc., que a gente também publica, Fernando Pessoa, que a gente também tem um livro lindo. Mas tem aqueles que ficam esquecidos completamente. Né? Sim. E o Rufus Estes, que foi um escravo, nasceu em 1857, virou chefe de cozinha, e aí ele conseguiu publicar em 1911 um livro que se chama Para Se Comer Bem, que a gente deu em português. E agora a gente está fazendo o segundo, que se chama Cultura do Sabor, que foi publicado por uma mulher em 1913. E o legal de encontrar essas joias, e a gente agora está fazendo a pesquisa de quais são as joias brasileiras também, que a gente tem que incluir nessa coleção, é essa descoberta de que tem muito conteúdo e tem muito aprendizado que está sumido. Né? E se a gente trouxer isso daqui, a gente também consegue trazer, eu acho que a gente vai entrar num ponto que eu acho que é central do nosso, que é a coisa da diversidade. Né? Mas a diversidade não só da gente ficar falando, que tem a diversidade falada e tal, não sei o quê, mas é a diversidade de tudo que contribui para a formação da cultura. Né? E eu acho que quando a gente fala que a gente tem food tech, edtech, fintech e tal, a gente fala que a gente é uma cultural tech, né? Para usar um anglicismo, mais ou menos, para usar um termo em inglês, é porque a gente quer, com tecnologia e com eficiência e tal, poder dar acesso a produtos que façam parte de uma formação cultural brasileira. E aí eu acho que nesse sentido, quando a gente fala do Axé Moramen, do Cláudio Soares e da Tuila Jorge, que é um livro que tem muita coisa que foi fotografado de iPhone, tem coisa que foi tirada de foto de praia, não sei o quê, com uma direção de arte impecável do Léo Ayer e do Batman Zavarese, que vai trazendo essa coisa da diversidade. Quer dizer, quais são esses assuntos que ficam meio perdidos e as pessoas às vezes não querem falar muito sobre o assunto, mas que a gente fala, cara, se a plataforma for disponível para todo mundo e for acessível, não tem por que não fazer. Exato. Né? Que é o que você fala do risco, né? Qual que é o risco, na verdade, de eu investir meu tempo aqui? Porque recurso financeiro vai ser pouco. E lance a gente tentando encontrar as surpresas, né? As boas surpresas. Exato. Não, assim, e trabalhar com esses temas que são contemporâneos, né? Em época de intolerância religiosa, lançar um livro como Axé Moramen, né? Ele tem um significado muito especial para os dias de hoje. Né? Ainda mais forte, né? Mais forte. Não, eu acho que se a gente juntar aqui o que a gente está fazendo na área de gastronomia, por exemplo, associado com a gastromotiva, esse é um outro aspecto que eu acho que a gente sempre tenta... Como é que a gente faz esse repasse, né? De uma parte do que a gente está ganhando para que o artista também esteja indo para outros territórios que às vezes ele nem alcançava. Né? Eu acho que... O Renato Soares é um exemplo, né, cara? Totalmente. Esse é um dos títulos, né, que com design feito pelo próprio Júlio, né, a organização, a escolha das fotografias. Fala um pouco mais desse cara, desse personagem, o Renato Soares, os nossos livros. O Renato Soares é um cara brilhante. Eu diria que ele hoje é provavelmente o maior fotógrafo indigenista do Brasil, porque ele vem fazendo isso há 40 anos, então não tem gente com tanto histórico, tanto material acumulado quanto ele. A gente tem grandes mestres, né? Morim, Bisiliati, tem
Cláudio Andujar, a gente tem realmente pessoas incríveis, mas eu acho que de volume de trabalho o Renato tem uma estética própria também. Sim. Mas eu acho que o legal daqui, quando a gente fala que 1/3 do lucro do livro, né, vai para as etnias e depois 1/3 é para o fotógrafo, 1/3 para a editora, a gente muda também a lógica do que é se propor a ter uma editora ou ter essa plataforma que não funciona mais do jeito que reinou, que imperou até o século XX. Né? A gente quer ser uma empresa do século XXI. E acho que ser empresa do século XXI significa escutar o que está à nossa volta. Sim. E criar as ferramentas. Se a gente só falar para as pessoas como é que seria legal ter um livro, mas a gente não permitir que ela tenha, por exemplo, o que você desenvolveu, que eu achei maravilhoso, é o negócio do Starter Pack. Né? Então a pessoa começa falando, eu quero fazer um livro. Não, como é que a gente começa? Não, já vou te mandar um link aqui no nosso Google Drive. Com e ali passo a passo, você né? já tem um contrato base, você tem... Nossos logotipos, tem tudo ali. Template. Você pode até ter... A gente acrescentou agora, que é excelente, você pode... O calculador de peso, de lombada, de cada livro, etc. Então, o Starter Pack, que eu acho que é importante até você explicar como é que funciona, porque eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto alguém, quando tem uma reunião, e você tem interesse em fazer o livro, você não, me dá 1 minuto. Você tira o celular e fala, vou te mandar esse link aqui, abre e dá uma olhada. Inclusive com as instruções de como a gente funciona, como é que funciona a rota. Modelo até de press release, por exemplo, tudo isso é muito século XXI. Né? É uma empresa que está... A gente está construindo o nosso pequeno reinado aqui, mas o nosso reinado não funciona sem se sentindo empoderar todas as pessoas, e isso no sentido real, de todo mundo se sentir realmente hábil a fazer. Né? E o Starter Pack eu acho que é um excelente exemplo disso. O Starter Pack ele transforma uma pessoa, um leigo em publicações, num autor. Um autor do próprio destino dele. Ele vai colocar, vai empregar no seu título a tua verdade. Eu acho que é isso que é mais bonito, mais interessante nesse nosso processo. Mas isso aterrissado, né? O legal é que é assim, aterrissado. Você entrou lá nas pastas, no nosso Google Drive e tal, e você tem realmente a coisa de maneira tão estruturada. E a minha pergunta, depois que a gente montou aquilo tudo lá, e ele vai evoluindo, né? Porque o Starter Pack é isso, ele é que nem empresa, ele vai navegando nesse mar que a gente fala das expressões da cultura brasileira, que é a nossa principal preocupação. Né? E dentro das expressões da cultura brasileira, ele vai navegando e ele vai melhorando. Né? A gente adicionou várias coisas recentemente. É mais ou menos assim. Você conhece um pouco de InDesign? Ah, conheço, eu tenho um pouco de familiaridade. Então tá bom, você está habilitado a fazer um livro. Exatamente. Tão simples quanto isso, né? É lógico... Mas como é que eu começo a... Não, já está lá, já está pronto já tá lá, o template. Tem passo a passo, enfim. Não é um bicho de 7 cabeças. Então é muito intuitivo, é um processo muito intuitivo que contou com a tua expertise de mais de 2 décadas, né, para construir essa... não, mas eu acho que a gente... O que a gente fez foi ter só esse insight do tipo, como que a gente diminui, né? Acho que no final das contas a conversa é como que a gente diminui o espaço entre eu sonho em ter um livro e eu posso ter um livro. Exato, né? Exato. Eu acho que isso daí, se a gente for falar de uma conquista do primeiro ano, eu acho que essa talvez tenha sido a nossa maior conquista. Eu acho que é um símbolo democrático, é o Starter Pack. Tudo sensacional. O Starter Pack, o símbolo democrático, ele começa ali. Ele começa ali. Cara, que maravilha. Tem uma coisa interessante que você não falou ainda, que eu acho interessante a gente pontuar. Vamos ver se eu consigo. Estamos fazendo 1 ano de Afluente, 1 ano e 1 mês. Quantos livros de povos originários colocamos na mesa? 8. Alguém conseguiria fazer isso no modo tradicional? Eu acho difícil. A gente está fazendo agora, inclusive, um livro só sobre arte plumária, que esse livro vai contemplar mais de 30 etnias, né? Então só esse universo que a gente está colocando ali, com muito texto, realmente incrível, excelentes autores e tal, que eu diria que é o livro mais complexo que a gente já fez até hoje. Mas é isso, eu acho que
é impensável, né? Uma editora com pouco tempo fazer essa quantidade só dedicada a esse tema, que é um tema que merece tanta atenção. Sem deixar de fazer de outros temas. Não, sem deixar de fazer outros temas. Tem aqui de filosofia, a arte, cultura religiosa, fotografia, né, tatu, todo lugar que a gente olha, toda direção que a gente olha, né, sneakers, né, tênis, pop art, com cultura de objeto. Então, pô, a gente, cara, vamos seguir. É só o começo. Só o começo. Vamos com tudo. Ótimo falar com você.